Então, escutamos Você Ainda Duvida com Rita Lee e Lúcia Turnbull, uma das primeiras mulheres guitarristas aqui do Brasil, né? E elas, durante uma época, elas tiveram uma banda, as Celebrinas do Éden. Celebrinas do Éden é ótimo. É ótimo, né? E elas eram ótimas, continuam sendo até hoje, né? Veteranas, excelentes. A Jussara colocou, antes do intervalo, a Jussara colocou... sim. Quer que registre, Antes de voltarmos, vamos registrar. Desculpa. Fazer o registro. Jorge Ferreira, né, que vez por Uhum. outra participa conosco, nosso ouvinte. Jorge Ferreira, São José do Norte, ele diz que, enfim, está acompanhando e fez um contato sugerindo, solicitando, enfim, fazendo a conexão, né, para que se faça a conversa, a audiência lá em São José do Norte, também divulgando o blog, né, futuronorralo.blogspot.com.br. Aí a Fernanda lembrava que o Jorge faz parte do mesmo grupo ali, né, que o Cleberson, que a Raíza, né? Então, só para registrar, um abraço aí para o Jorge. Retornando, então, né? Havia sido feito o questionamento, a Lúcia começou a responder, mas não tínhamos tempo. Vamos continuar, então, né? A quem serve, né? A quem serve é o conflito, né? E aí esse conflito, né, aí é que nós vamos discutir, então, a profundidade do impacto ambiental. Porque se nós, partindo da premissa, né, que nós precisamos transformar a natureza, essa transformação ela tem que produzir um bem social, ela tem que produzir um significado e um bem que atenda a toda a sociedade. E esse é o problema, porque quem vem explorar aqui, aí mais dizendo do ponto de vista da Restinga, não é alguém que quer o desenvolvimento de São José do Norte, de Rio Grande, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E como que se coloca o governo do Estado, o próprio governo brasileiro, o governo do Estado e, em determinada medida, os governos municipais de Rio Grande e São José do Norte, em relação a isso é que deve se garantir a função social dessa expropriação da natureza, porque esse é o nosso modelo de desenvolvimento, que, ou seja, o capital se apropria da natureza e ele tem que ter uma função social, uma produção, não só o bem em si, né, que seria o minério, né? Esse bem em si, ele tem que, além de ele produzir um bem social, que ele também, o ato de minerar, ele tem que produzir algum retorno à sociedade para justificar e compensar o dano ambiental. O dano ambiental é inexorável. Ele haverá impacto, parte dele pode ser mitigado, parte dele pode ser recuperado, mas haverá um impacto irrecuperável. Nós vamos ter perdas ambientais, perdas sociais, porque toda perda ambiental implica numa perda social. Nós teremos. E essa negociação, né, esse trade-off, tem que ser feito com a participação de todos, da sociedade. Então, movimentos como esse do Jorge Ferreira, em que mobiliza a sociedade para essa discussão, eles são muito importantes, porque eles vão dar uma perspectiva de quem vive naquele lugar, naquele território, e quem produz a sociedade brasileira, que somos nós que estamos aqui no nosso cotidiano, nosso dia a dia de trabalho, e não um grupo que tem o interesse em extrair ali um minério que para eles não tem a menor identidade ou cultura. Não faz a diferença para eles se é tirado da África, do Brasil ou da Ásia. Faz diferença se é tirado da Europa, né? Isso aí faria a diferença. Sim. Eu queria perguntar uma coisa, assim, aproveitando já a participação do Jorge, que é uma força viva, que tá uma sociedade que está se organizando, é um grupo social se organizando, e a gente sabe que até nos estudos de impacto ambiental sempre tu tens que trazer a palavra de quem está sofrendo diretamente o impacto, né? Mas o que eu queria perguntar é assim, são esses grupos sociais que fazem a mediação, e qual o poder de barganha que eles têm frente ao capital que está vindo? O que é essa, eu não sei se é uma ONG, é um movimento, qual é o poder de enfrentamento? Essa é a grande discussão, né? Porque, na verdade, a gente tem... E é a discussão que está em pauta agora, né? É o tamanho do Estado. Sim.
né? E o papel dele nesse espaço, né? Eu me coloco ao lado, e eu acho que todos nós me coloco ao lado do Estado forte, do Estado com função social. O Estado, ele não é só um organizador da expansão do capital. O Estado é um garantidor do bem comum, né? Ainda que o Estado burguês, porque eu pessoalmente me coloco como uma comunista. Eu sou comunista. Eu por mim entendo que os trabalhadores têm que expropriar a burguesia. É bom dizer isso, assim, a gente tem que se posicionar dessa forma, né? Então politicamente eu me posiciono assim. Se pudesse hoje, se tivéssemos condições objetivas e subjetivas, estaríamos aí num processo, eu estaria vinculado a um processo revolucionário. Nós não temos essa condição hoje. Já passou. Não sei se já passou, se chegou algum dia, eu não sei. Eu não vou entrar, não é objeto dessa nossa discussão, mas é importante a gente se colocar nessa discussão, porque eu não estou aqui colocando, eu estou fazendo uma análise de conjuntura. Não é a minha posição política, porque a minha posição política é a ditadura do proletariado. Se eu estivesse hoje nesse espaço, eu colocaria dessa forma. Contudo, nós não estamos nas condições de ter uma ditadura do proletariado e nem estamos nas condições de garantir um Estado com função social. Já perdemos essa condição quando se fez o impeachment da Dilma. E por que essa discussão está em voga, né? Se a gente está pensando aqui nos minerais pesados da nossa Restinga, imaginem a turma lá da Samarco e de Mariana, ou mesmo de Eldorado dos Carajás, lá, ou outro lugar de mineração de ferro, que deve estar dizendo do desperdício que é o leilão dessa sucata de ferro e aço que nós vamos fazer. Lembrando que ela saiu lá, pode ter parte dessa sucata, poderia ser Morro e Mariana. Sim. Então, o conflito da mineração, ela tem uma vinculação direta no uso que se faz do bem na produção social. Quando nós tínhamos aqui um polo naval produzindo plataformas, gerando emprego e renda, ela cumpria uma função social. A mineração lá na Mariana. Sim. Né? Eu não sei se o ferro que está sendo sucateado agora no polo naval saiu de Mariana. Mas pode ter saído. Sim. Então, existe uma diferença grande no uso que se faz. E esse conflito é que ele não pode ser discutido, esse conflito, descolado do papel do Estado, em todos os seus níveis, no caso do Brasil, do município, do Estado e da União. Porque senão nós vamos ter as situações como essa. A gente destrói o meio ambiente, como destruiu em Minas Gerais, como está destruindo lá no Pará, para produzir um bem e que estamos jogando fora. Porque eu aceito o impacto ambiental, é o mesmo caso da geração de energia hidrelétrica, sim, onde a gente faz um dano ambiental, mas a gente tem luz para todos. Então, o Estado compensa um dano com o outro e faz um trade-off, né? E aí a gente tem uma discussão do Estado social. Então, esse é um ponto importante a gente discutir quando a gente vai discutir o conflito. Porque hoje, da forma como está, o que vai ser extraído em São José do Norte, talvez a gente não fique nem com o royalty do petróleo, do minério extraído dali, ele não seja nem utilizado. E aí é que entra o papel da ONG. Quem media é o Estado. O Estado é burguês, mesmo se a gente analisar do ponto de vista de uma análise do Estado, que mesmo ele sendo o birô da burguesia para organizar a expansão do capital, é o Estado que media. E se esse Estado ele está em disputa também, então essa ONG ela tem que disputar a política pública. E a história que nós vivemos, as políticas públicas no Brasil, todas elas, da saúde, de inclusão social, de igualdade racial, mesmo ambiental, elas foram fruto das lutas sociais. Então, como a gente discutiu lá atrás, há muitos anos atrás, contra a celulose, né? Lá nos anos 90, início dos anos 90, final dos anos 80, em que houve toda uma discussão contra a celulose, se teve toda a discussão da mineração, que agora retornou, mas que é o projeto Bujuru,
As lutas sociais têm um papel central nesse processo, que é fazer valer a voz, no mínimo fazer valer a voz de quem vive no território e que dele produz a nossa sociedade, aquela que somos nós, né? Não é aquela que vem lá de fora. E é isso que acontece. Por que eles não mineram na Europa na mesma proporção, da né? mesma proporção? Primeiro, porque eles já esgotaram todos os recursos europeus. E segundo, porque a população da Europa faz valer a sua voz e a sua intenção. O Partido Verde da Alemanha é uma coisa muito clara, quando ele trouxe a discussão contra a energia nuclear, né? Então é isso, assim, esse é o ponto que é muito importante a mobilização, é muito importante a discussão e a mesma radicalização, assim, mesmo tu colocar a mineração toda ela, como eu falei no início lá, né, a gente não é civilização sem minerar, mas nesse momento, se tiver que colocar toda a mineração como a fonte do mal, né, da maldade, não há problema, esse é o enfrentamento que a gente vai ter que fazer. E é isso que a gente está enfrentando agora, porque não perdemos o papel de mediação do Estado. Sim. Nos sentimos hoje órfãos sem a mediação do Estado. Não temos isso. A gente não sabe qual é o poder do órgão ambiental, ainda que tecnicamente ele consiga alguma mediação, a gente não confia no órgão ambiental num governo que é fraco. Que nem é um governo nosso, né? Que é um governo que veio, um governo postiço, né? É um governo que ataca o servidor público, né? Sim. Imagine fazer essa mediação não sendo servidor público. Não é possível. Imagine lá o analista ambiental do IBAMA, da FEPAM, que vai fazer análise e está com o seu emprego ameaçado. Como é que ele vai fazer essa análise, né? Como é que ele vai... e ainda mais, como é que ele vai dizer um não? Agora a mineração, a exploração de petróleo lá na foz do Amazonas, lá com aquela barreira de coral imensa, maravilhosa, que foi descoberta, né? Para ser destruída, né? Para ser colocada em risco. Talvez a exploração de petróleo nem a destrua, porém há um risco potencial iminente de que ela seja impactada. E nós nem sabemos, conhecemos há tão pouco tempo, nem sabemos todo o seu potencial e sua força de recuperação, porque o dano ambiental, a natureza, o sistema ecológico, o ecossistema, ele se recupera. Ele não volta a ser o que era, mas ele recupera em outra coisa, né? Mas nós não conhecemos aquilo lá. Então, assim, a mineração é realmente um problema sério para um governo fraco. É um problema sério para a sociedade quando se tem um governo fraco. E, infelizmente, nós temos um governo fraco. Tanto um governo federal quanto um governo estadual. Então, a gente tem que apostar as nossas possibilidades nos governos municipais. E na mobilização social. E na mobilização social. Eu fui militante muitos anos, eu acredito na força da mobilização. Eu acho que a comunidade mobilizada, ela pode estabelecer a mesa de negociação. E aí, uma saudação ao nosso pessoal lá de São José do Norte, que está se mobilizando, porque o senso comum diz o quê? Né? Não, vamos gerar emprego, não, como se o emprego... Olha o que foi o Polo Naval, né? Olha o que foi lá também, né? A promessa. 25 mil empregados, trabalhadores, postos de trabalho, hoje não temos nem 3 mil ao certo, né? E podemos ainda virar, ao final do ano, menos de 1.000. E a cidade sentindo os impactos disso, né? Dessa retirada, dessa perda de empregos. Tinha o cinturão de miséria, só aumenta, né? E as pessoas sem emprego e aí tu entra naquele ciclo vicioso, as pessoas precisando, chegam a atitudes extremas que não chegariam se tivessem, né, com um emprego, se tivessem... E aí tu vai vendo crescer toda a sorte de conflito, né? E se a gente retornar aos anos 2000, se a gente tivesse feito a projeção de que o nosso polo naval duraria 15 anos, talvez os nossos investimentos e condicionantes teriam sido diferentes, né? Então, o próprio capital e o Estado não teve capacidade de fazer essa negociação. Então, uma exploração mineral, às vezes 10 anos por uma exploração mineral, é mais do que suficiente para eles retirarem todo o minério e virar as costas e ir embora. E deixar os danos. E deixa o buraco.
É o melhor exemplo, quando eu tive a sorte de conduzir a discussão do projeto Bujuru no interior de São José do Norte, para ir buscar lá, comunicar, informar e buscar opiniões da comunidade. E, à época, a melhor imagem, ou a melhor síntese que foi feita pela comunidade era como a cárie de um dente. Quer dizer que eles vão vir aqui, vão esburacar todo o nosso lugar e eu vou ficar só com um buraco. Isso aí parece até cárie de dente, disse a pessoa lá do interior do estreito. E é exatamente isso que pode acontecer em relação à mineração. O buraco que está lá nas minas do Camaquã é um bom exemplo disso, né? Quem conhecer aquele lugar lá, conhecer o buraco da mina, ou conhecer os quilômetros e quilômetros de túneis que ficam ali por baixo da toda a região das minas do Camaquã. Então é importante a gente entender isso, é importante a gente compreender e é importante se preparar para tudo, inclusive para negociar as condicionantes. Porque entre o tudo ou nada, não queremos nada, nós não negociamos o avanço que poderíamos ter em relação às compensações. Pode explicar melhor um pouquinho isso? Então, o que são as compensações? As compensações são aquelas, é inevitável, é inexorável. O governo vai autorizar a expansão, tanto do ponto de vista da exploração do mineral, que é o DNPM, que dá a concessão, quanto a área ambiental, vai autorizar em qual compensação? Porque se tivéssemos negociado melhor a compensação do polo naval, talvez nós tivéssemos um plano para a desmobilização do polo naval. Sim. Hoje, como nós não negociamos isso muito bem enquanto sociedade, o polo naval se desmobilizou e nós não temos um plano. Então, ficamos só com os problemas. Só com os problemas. Aumentou a população da cidade, houve uma pressão sobre a estrutura urbana e nós não nos preparamos para ela. Então, o que eu acho que nós poderíamos discutir, para além da discussão de sermos contra a mineração, que eu acho que tem que ir até o final, é discutir muito bem qual a compensação. Os municípios, nós poderíamos ter ganho um hospital do Polo Naval. Sim, tanto para Rio Grande quanto para São José do Norte. É um absurdo nós não termos hospitais, estrutura hospitalar. Nosso Santa Casa ainda está como um hospital ativo, sem a devida modernização da sua estrutura. Se não é um hospital universitário como para suportar essa demanda, nós estaríamos mal pagos. Muito. Então, a compensação ela tem que ser muito clara sobre isso e ela tem que retornar a um bem social. Porque, para além de discutir ser contra a mineração, é discutir como compensamos a instalação de uma mineração aqui. E uma luta não invalida a outra. Sim, com certeza. Nós temos que ter as duas lutas. Uma contra uma exploração mineral que não tenha uma função social. O que eu chamo isso? Ela não vai trazer um bem imediato. Ela vai precisar de uma mediação, então a mediação que se faça na compensação. E aí temos que ser estratégicos e temos que ser mobilizados. E eu sugiro a todos, que discutamos as compensações de forma muito aprofundada, sem parecer aqui se entregar, porque o problema... É exatamente esse o problema, né? Mas o que acontece, é inevitável a mineração? Eu não sei se é inevitável, mas nós temos que nos preparar para tudo. Sim. O primeiro momento é contra a mineração da commodity pela commodity. Ou seja, eu vou minerar ferro para construir. Se eu vou minerar ferro na Samarco, vou expor ao risco que se foi exposto Mariana, eu tenho que construir um bem social. Tanto para Mariana e seus arredores, quanto para o Brasil, quanto nação. Seja plataforma de petróleo. Era uma boa justificativa, para gerar emprego direto. Sim. Então, nós saímos daquela discussão do impacto ambiental estrito senso para uma discussão social de negociação mais ampla e mais estratégica. E nós temos que negociar em todos os níveis. E eu acho que São José do Norte precisa se preparar com boas condicionantes. São 11 horas e 58 minutos. Voou, né? Faltou tempo. Faltou tempo e quanta coisa mais para falar sobre. A Lúcia tocou no ponto do
Olha que coisa, assim no ar, que vergonha. Me falta a palavra. O fique. Das madeiras ali da... celulose. Da celulose. A celulose. E Que é era um uma- problema que a gente continua tendo, né? Sim. Né? Sim. Ali perto O de baixo, na volta de baixo. E a o quantidade, impacto ambiental da plantação de pinos e eucalipto na Restinga em São José do Norte é um absurdo. E a gente nem está falando disso, porque o impacto Ainda que não essa, chegamos lá. esse impacto lá, aliado da mineração, é uma loucura. Fê, Acaba. antes de tu encerrar, posso reforçar o chamamento que fizemos ontem com a Karina do Movimento da Moradia? Pode, porque é hoje, né? É hoje, até hoje, na verdade, o prazo limite, né? E fiquei ontem sabendo, busquei atualizações à tarde, que passou nas duas comissões, tanto a CCJ quanto a Comissão de Finanças. E sim, tá tudo ok para entrar na ordem do dia. Um dos vereadores pediu por decurso de prazo, porque de fato já está 10 dias na Câmara dos Vereadores. Então, tem que ser hoje. Tá? E o pessoal dos movimentos, Frente Brasil Popular, Movimento de Luta pela Moradia, faz o apelo. Então, vou trazer aí. Ó. A Câmara de Vereadores precisa votar hoje projeto que autoriza o município do Rio Grande a contratar com a Caixa Econômica Federal um financiamento da ordem de 72 milhões de reais, que serão usados em obras de drenagem, pavimentação de ruas, reformas e entrega de novas unidades de saúde, de escolas, viabilidade de projetos habitacionais, com a entrega de 1.300 unidades e mais de 20 mil regularizações de áreas e terrenos. Se não votar e aprovar hoje, Rio Grande perde este recurso. Isso já aconteceu antes, quando a Câmara levou 6 meses para aprovar a autorização e o município perdeu 15 milhões. Então, o chamamento é para hoje, quarta-feira, 30 de agosto, às 2 horas, todos e todas, na Câmara de Vereadores e Vereadoras. O interesse é de toda a comunidade. Pressão, né? É de toda a Bota comunidade. pressão. Então, feito o chamamento, Fê. Então, são 12 horas, né? Estamos encerrando, então agradecemos a todos e todas e convidamos que estejam novamente conosco amanhã. Não pode virar segredo, vai arrebentar o peito, vai ser dito e feito. Ação e palavra agora, por dentro e também por fora. Não sei se virá no vento, mas deve quebrar silêncio. Vai arrebatar de jeito, vai ser dito e feito. Vai ser de manhã bem cedo, quando o sol raiar vermelho. Vai ter que quebrar espelho, não pode virar segredo. Vai arrebentar o peito, vai ser dito e feito.